Seja muito bem-vindo, negado. Agora é a história do Brasil, Zil. Então a gente vai começar a trabalhar com o período pré-colonial, período de 1500 até 1530. Márcio, por que se chama pré-colonial? A coroa portuguesa até então não tinha ainda desenvolvido, ou tinha querido, na realidade, desenvolver uma nação que não tinha metais preciosos. Lembra bem aí do mercantilismo, característica do mercantilismo, que tinha o metalismo como foco principal, o foco base da economia nas colônias. Como o Brasil não tinha ouro, não tinha prata visível, começa a existir no Brasil um troço chamado de extrativismo. Márcio, o que é extrativismo? Retirada de madeira, retirada de materiais naturais do Brasil. Até então, o pau-brasil não tinha sido visto pelos portugueses como um grande empreendimento. Vem para o Brasil um judeu, certo? Cara que é chamado de Fernando de Noronha hoje, mas o nome correto dele era Fernando de Noronha. Ele vai ficar hospedado em um arquipélago um pouquinho antes do Pernambuco. E esse arquipélago de Fernando de Noronha vai ser o quê? Vai ser de onde ele tinha um contato primário com os índios, trocando alguns objetos, que eram objetos industriais, ou até manufaturados, eu acredito que industriais ainda não, mas manufaturados, espelhos, colheres, pentes, instrumentos de agricultura como pá, tesoura, alguns objetos que o Fernando de Noronha levava até as margens das águas brasileiras, deixava esses objetos e entrou, ele acabava levando grande quantidade de madeira que os índios acabavam disponibilizando para ele. Mas que madeira era essa? É uma madeira que todo mundo vai conhecer por aqui como pau-brasil. É uma madeira simples, uma madeira que não tem um valor comercial forte, porém, todavia, entretanto, ela tem no núcleo do caule, ela tem uma cor forte vermelha, que era vendida especialmente para a Europa, para atingir roupas de duas pessoas que não tinham tanta importância social até então, que era o Papa e os reis. Ou seja, galera, Papa e rei gastam muito dinheiro com vermelho. Qual é a cor do tapete que o Papa entra na igreja? Vermelho. Então tinha que se tingir todo aquele pedaço de tecido. E o pau-brasil era muito utilizado para isso. Resultado, como o Papa e os reis eram seres influentes demais na sociedade europeia até então, né, que eu fiz uma brincadeirinha anterior, dizendo que eles não tinham tanta importância social, mas que eles eram os ícones de importância social até então, esses dois caras vão fazer com que Portugal abra os olhos e venha ao Brasil, a partir de 1530, com uma nova perspectiva. A perspectiva de implantar no Brasil um sistema que tinha dado certo em Açores, que era o sistema de colônias, sistema de capitanias hereditárias, fatiar faixas de terra, doar essas faixas de terra a alguns nobres portugueses que viriam para o Brasil com dois intuitos. O primeiro, de prosperar, claro, que todo mundo que vinha para cá vinha com o intuito de prosperar, e o segundo intuito de povoar a colônia até então descoberta. Pessoal, gravem essas duas características do sistema de capitanias hereditárias, porque eles vão ser muito utilizados na próxima aula. O sistema de capitanias hereditárias vai ser uma aula específica, mas a gente aqui está no pré-colonialismo. Márcio, quando chegam os portugueses de fato para colonizar o Brasil, o que se falava de Brasil, o que se tinha de Brasil até então? O Brasil era uma terra inóspita, era uma terra dificílima de ser povoada, principalmente pela intransigência dos portugueses com os indígenas, que acabaram se chocando várias vezes. Era um país de um clima completamente diferente do clima português, daí uma característica muito nata de se só desenvolver nas capitanias hereditárias a faixa de terra proveniente ao mar, ou seja, era mais fácil fugir no litoral. O interior brasileiro ele só vai ser de fato explorado a partir do século XVII, quando já se tem uma ideia de que não existem feras, de que os índios já estão domados, de que há uma característica mais portuguesa na colonização dos índios, que nós vamos chamar de catequese indígena, beleza? Mas isso também é próxima aula. Até então a gente vai ver o quê? Várias etnias indígenas, um povo valente, um povo que não tinha contato até então com o colonizador, que o que fazia? Fazia pequenas feitorias em torno do litoral,
Isso aí, Fernando de Noronha começou e os portugueses continuaram, certo? E nessas feitorias era onde ele colocava os utensílios domésticos e recebia em troco a madeira de exploração para o Brasil. Beleza, galera? Até aí, História do Brasil vai começar com força total e vamos focar principalmente para o Enem. O Enem já está marcado, História do Brasil no Enem é 90% da prova. Então, forte abraço, até a próxima.